Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar do que pra mim foi o pior anime de 2024 e ao mesmo tempo também foi o melhor anime de artes marciais de 2024. Eu sei que parece meio confuso isso, e é um pouco, mas fica até o final que vocês vão entender. Porque no vídeo de hoje eu vou falar de Garou-den, a adaptação de Garou-den que foi feita aí pela Netflix, que é uma adaptação, entre aspas, das 13 novelas escritas pelo Bako, e entre aspas, uma adaptação do mangá feita pelo Bako e pelo Keisuke Itagaki, que é o autor de Baki the Grapper, né? Baki Hanma, que a gente tanto conhece, tanto ama, o popularíssimo Baki the Grapper, né? Que hoje em dia virou febre. E bom, assim, basicamente esse anime ele é sim uma adaptação dessas duas obras, focando mais no lado das novelas, só que ao mesmo tempo ele também é uma história original. Então ele baseou-se na novel e ele criou muita coisa nova, e é aí que vem a decepção. Mas primeiro eu vou falar da parte boa. Qual que é a parte boa? A parte boa são as lutas. Os caras chamaram shoot wrestlers, pro wrestlers, lutadores de MMA, kickboxers, boxeadores, chamaram tudo quanto era artista marcial possível e praticante de esporte de combate para poder fazer captura de movimentos e desenhar por cima. E nisso aí eu tiro meu chapéu, porque as cenas de luta, cara, são incríveis. Elas são fluidas, os golpes são muito realistas, e todos os golpes que tem no mangá praticamente apareceram, inclusive o mais legal de todos, que é o Kouhou, o Tiger King, né, o Tigre Rei, que é aquele golpe que o Baki também usa no Baki the Grappler. E é muito legal, ficou muito bem animado, ficou muito bonito, dá pra você ver a animação certinha do braço do cara quebrando. Esse é aquele golpe que o Baki deu no Yujiro e o Yujiro quebrou o chão pra escapar. Então assim, ficou muito bem animado. Se desse pra segurar o anime só por cenas de luta, esse anime seria realmente um dos tops de 2024 no termo geral. Só que, como a gente sabe, não é só luta que faz um anime, né? É um conjunto. Então, no conjunto, cara, esse anime foi uma decepção pra mim. Foi a maior decepção que eu tive esse ano com animes. Por que isso? A Netflix optou por fazer um bagulho mais original. Ela mudou muita coisa, ela não fez uma adaptação fiel nem à novel, nem ao mangá. Algumas pessoas vão dizer que sim, porque são os mesmos personagens, não sei o quê. Mas é igual pegar um livro do, sei lá, do Monteiro Lobato, fazer uma história da Emília, que a Emília tá em Marte lutando contra ETs. Ah, beleza, é baseado na Emília, mas não é fiel ao original, né? Mas tudo bem. Ele pegou basicamente os personagens da obra mesmo, em especial o Fujimaki e o Tamba é o protagonista, e ele mudou bastante. Por quê? Primeiro ele mudou os visuais, tá? O estilo não tem nada a ver nem com o que o Bako já desenhou, e também não tem nada a ver com o mangá que o Itagaki fez. Nada a ver mesmo, tá? Eu vou estar passando algumas imagens do mangá e do anime aí da Netflix, vocês vão ver que não dá nem pra você dizer que é o mesmo personagem, tá? O Fujimaki tá muito diferente, eu achei o design dele horrível. O Tamba tá até que parecido, dá pra você ver uma semelhança no Tamba, mas no grosso ficou tipo 100% diferente. E isso eu entendo, eu não achei tão ruim mudar, porque como a obra ela não é feita pelo mesmo estúdio que tá animando o Baki, e como eles não querem descaradamente adaptar o mangá, foi legal eles darem um estilo novo. Nisso aí eu acho certo. O que eu achei ruim foi o estilo que eles usaram, porque o desenho tá bem feio, sabe? Tipo, por mais que as cenas sejam bem animadas, os bonecos são muito esquisitos, mano. Os bonecos são muito estranhos, eles são meio, sei lá, meio lisos demais, sabe? Tipo, não tem muito impacto visual. Eu sei que o anime ele é mais realista, porque o Garou-den, comparado ao Baki, ele é mais realista. Só que ao mesmo tempo também ele é bem característico. Tipo, os personagens eles são muito marcantes. O Shozamatsu, o Himekawa, o próprio Tamba. Mas já no anime eles não são tão marcantes assim. O Fujimaki, você lembra dele por causa dessa cara de Wolverine dele com essa barba aí. E é isso, tá ligado? Então, tipo assim, o anime ele é muito liso, ele é muito vazio, sabe? Tipo, a história dele eu achei bem ruim. Primeiro que eles tiraram o Tamba de protagonista. Até aí tudo bem, né? Vamos dizer que eles fossem focar no Tamba depois, porque no próprio mangá tem algumas partes que o Tamba não é tão importante, que eles focam realmente no Fujimaki e no Himekawa, na vingança do Fujimaki contra o Himekawa, né? E na luta deles que culmina lá no torneio de artes marciais unificados lá do Karate Rokushin. Tudo bem, teve uma época do mangá do Garou-den que o Fujimaki ele ficou no centro. Então, tudo bem eles focarem agora no anime, né? Só que ao mesmo tempo, eles focaram sem dar muita importância, porque no mangá é muito interessante a história dele, de vingança contra o mestre dele, contra o Himekawa, porque a namorada dele trocou ele pelo Himekawa. Então, tipo assim, tem todo... Porque tipo, ele salvou a vida da namorada dele, e a mulher tipo, se virou contra ele, acusou ele dizendo que ele era o criminoso, então ele virou um fugitivo, tal. Daí virou aquele cara que fazia um rampage, ficava perseguindo os lutadores na rua e quebrando perna, quebrando braço, surrando lutadores famosos. Então ele virou um cara renegado, igual o Tamba, só que por motivos diferentes. Então ele era um personagem muito denso no mangá, e no anime, assim, eles tentaram dar alguma importância pra ele, tipo, falar que tem uma organização secreta lá, que tá filtrando os lutadores mais poderosos, que quer criar o lutador perfeito. Eles tentaram dar um negócio muito profundo, mas ao mesmo tempo, cara, assim, ficou muito raso. Eu sei que algumas pessoas devem ter gostado demais desse anime, mas eu não acho que foi a maioria.
Porque quase todo lugar que eu vejo o pessoal tá falando que o final decepcionou, que a história não andou pra lugar nenhum, que abriu um monte de portas, mas tipo assim, não explicou nada. E realmente, ele abriu um monte de portas, mas não fechou nenhuma. Entendeu? Ele abriu, deixou aberto e ficou por isso mesmo. Pode ser que se vierem novas temporadas eles expliquem mais. Só que tipo assim, quando você lança uma primeira temporada, você tem sim que abrir portas pra uma segunda, mas você tem que deixar amarrado o suficiente pra cativar a audiência, né? Porque eles chegaram, não explicaram quase nada. O Tamba, ele é o protagonista no mangá. E aqui ele não é nada, entendeu? Tipo, ele é só um cara que aparece, ele é um personagem secundário. Então isso decepcionou muita gente e me decepcionou também. Por quê? Porque eu curto muito Garouden. Eu até gosto mais de Garouden do que de Baki em algumas partes do mangá, tá? O mangá do Baki tem algumas partes que não me agradaram muito. Por exemplo, eu não gosto muito da parte do mangá do Baki na prisão. Não acho muito legal aquele arco, porque os caras mudaram, tipo, o Oliva foi da água pro vinho. Você vê o Oliva no torneio Haitai, o Oliva no passado do Yujiro, o Oliva no arco dos prisioneiros, e você vê o Oliva da prisão. É muito, sei lá, é muito esquisito aquele arco da prisão como um todo. Eu não sou muito chegado, não. Eu sei que tem gente que adora, mas opinião é opinião, cada um tem a sua. Então, assim, eu não sou muito chegado naquele arco. Já o Garouden, cara, eu praticamente gosto de tudo nele. Mas por que a Netflix escolheu não adaptar o mangá, né? Eu falei um monte, mas eu não expliquei isso também. E, bom, a Netflix ela não quer adaptar o mangá do Garouden porque o mangá não teve um final. Já as novels, sim. Então, a princípio, o motivo seria esse, porque as novels foram finalizadas, já o mangá não. E por que isso? Porque esse Kitagaki, ele desenhava o mangá de Garouden ao mesmo tempo que ele estava fazendo o Baki, Son of Ogre, e estava no arco lá do pai versus filho, no momento que entrou no hiato, e ele parou para focar justamente no arco do Baki contra o Yujiro, e depois ir pro Bakidou. Só que quando ele foi pro Bakidou, ele não voltou a desenhar o Garouden. E aí é que entrou o problema, porque o pessoal que publicava a revista perdeu os direitos sobre as novas de Garouden. E aí qual que foi a solução? Foi o mangá ficar em hiato indefinido. Tecnicamente o final do Garouden ia ser igual ao das novels. Então se você quiser ver como era o final, é só você ler as novas de Garouden. Você procura lá, lê, tem até no Reddit um texto em inglesinho lá comparando as coisas diferentes pra você se guiar e não se perder muito. Se alguém quiser ler, é só comentar aqui nos comentários que eu falo pra vocês como pesquisar e tal, é só comentar aqui embaixo. E aí ficou meio que isso aí em aberto. Atualmente tá tendo o Bakigaiden Yuenshi, que conta a história do irmão do Katsumi, né, e aí lá você consegue ver que o Baki e o Garouden é a versão que o Itagaki criou junto com o Baku, né, adaptando as novels dele, não é a novel original, tá? A versão que o Baku criou junto com o Itagaki, eles criaram ali, e aquela versão, na verdade, ela faz parte do universo do Baki. Então o Shozan Matsuo, o Tamba, o Himekawa, todos eles existem no mesmo universo do Baki. A gente já tinha visto algumas vezes, por exemplo, tem um flashback do Doppo no Baki Son of Ogre, que ele tá lutando contra justamente quem? Ele tá lutando justamente contra um homem misterioso, todo de preto, que vocês vão reconhecer como sendo o Jubei, que aparece também no Bakigaiden Yuenshi, que é aquele cara praticante de karatê que ele veste preto, tem aquele cabelão comprido, que é um assassino famoso. Enfim, esse cara aí é o Jubei, eu acho que é Jubei o nome dele que fala, não lembro agora. Mas aí eu posso estar cometendo essa gafe, porque o nome dos personagens do Garouden é meio ruimzinho de falar, mas eu acho que é Jubei o nome dele. Aí, não, é Jimei. Eu sei que o sobrenome dele é Koga. Eu acho que é Jubei Koga, ou é Jimei Koga. É uma coisa assim. Que ele é um mestre lá de karatê e ele aparece também no Bakigaiden Yuenshi, porque ele é um assassino de aluguel. Aí aparece ele jovem lá, né, que ele tem uma participação bem importante. Eu vou dar spoiler pra quem não leu o Bakigaiden Yuenshi, mas ele é bem importante lá. Ele tem uma relação direta com o Momo Katsuragi, que é o irmão do Katsumi, e o pai deles, e enfim, a história por trás. E o pai da Kozui também, da Kozui Matsumoto, que ele também aparece no Bakigaiden Yuenshi. O pai dela tá tendo mais importância que ela, que não aparece mais no mangá. Mas enfim, né? Então, assim, o Garouden, ele se passa no mesmo universo do Baki. Então, teoricamente, pode ser que o Itagaki, nas próximas aí, aventuras aí do Bakigaiden Yuenshi, ele explique mais. E quando chegar no ponto atual da história, porque essa novela é escrita pelo Itagaki e pelo Baku, né? O Baku do Garouden, o autor do Garouden, ele tá envolvido no Bakigaiden Yuenshi. Então pode ser que agora no Bakiraihin, que é o ponto atual do mangá, como o Itagaki ele não vai parar de desenhar para voltar a desenhar Garouden, já que o direito autoral foi pra casa do cacete, ele vai provavelmente fazer alguma citação, ele vai mostrar o Tamba, alguma coisa vai acontecer, que ele vai mostrar o ponto atual, entendeu? Do mangá, né? Então eu acredito que se o Garouden do universo do Baki tiver um final, vai ser justamente esse aí, junto com o Bakiraihin e com o Bakigaiden Yuenshi, mas eu não acho que o mangá vai voltar. Então basicamente esse é o motivo que a Netflix não quis adaptar isso. Porque talvez até no anime do Baki vocês vão ver começar a aparecer algumas referências, porque agora que passou o arco do pai do Baki, né, o Yujiro contra ele, que a gente vai ver agora a adaptação do Bakidou, provavelmente vocês vão ver esses flashbacks que vai mostrar
um outro praticante de karatê muito parecido também com o Doppo, só que ao mesmo tempo diferente, que é o Shosamatsu. Vocês vão ver o Himekawa ser citado. Então talvez eu acho que a Netflix comece a fazer uns hints desse Garouden do mangá que aparece no Baki, mas que não vai ter nada a ver com esse anime do Lobo Solitário. Por quê? Porque eu acho que esse anime aí bombou, tá? Eu acho que ele não vai ter segunda temporada. Eu não sei, porque a resposta dele no My Anime List foi mediana. Ele tá com a nota abaixo de 7. E na Netflix ele não subiu no top 5, ele ficou no top 10 mais assistidos. E ele ficou ali em 8ª, 7ª, eu acho que ele chegou talvez a bater 6ª posição, mas quando eu vi estava em 7ª. Então assim, eu não acho que ele vai ser renovado para uma próxima temporada não, apesar dele ter sido bem recebido, eu acho que ao mesmo tempo ele não foi bem recebido o suficiente para poder ter uma segunda temporada e ter algum desenvolvimento muito grande não, eu acho que ele vai ficar por ali mesmo. Essa ideia de ter deixado o Fujimaki como protagonista sem ter dado o background dele, não fez sentido, porque no mangá faz sentido, porque você começa com ele e com o Tamba, né, o Tamba ali encontrando ele, eles lutam e tal no parque, e você sabe quem é o Fujimaki, você escuta sobre a história dele, e aí eventualmente quando chega no torneio, né, do Karatê Unificado Internacional Rokushin, que eles vão lutar, entra o Fujimaki como protagonista para ter a vingança contra o Himekawa. Então faz sentido o Tamba ficar um pouco de lado para ele lutar na FAW, e o Shosamatsu, o Himekawa e o Fujimaki nesse triângulo aí, onde o Shozan confronta o Fujimaki e tal, tem uma lutinha ali entre os dois, ele vê a diferença de poder, e, enfim, e aí vai tendo todo o desenvolvimento do Fujimaki. Fez sentido porque o Fujimaki foi introduzido e depois ele virou uma espécie de... Ele não foi um protagonista, mas ele teve um arco próprio dentro do mangá, então isso foi interessante. Agora, se você pega o anime assim e já joga o Fujimaki, sem explicar nada do cara, e só quer que a gente engula que, não, ele é o protagonista e o Tamba vai ficar de secundário, sem você nem saber direito quem é o Tamba, porque para pra pensar, muitos de nós foram lá ver já conhecendo o Garouden, então pra gente não foi tão ruim, mas eu tô falando assim que é o pior, porque, cara, pra quem não conhece nada, mano, não tem nem ideia do que tá perdendo e não deve ter entendido bulhufa do que tava acontecendo ali, sem um norte, entendeu? Então eu acho que esse anime aí, eu acho que ele vai flopar, mas eu peço que você comente aqui embaixo qual é a sua opinião, se você acha que esse anime vai flopar mesmo, ou se você acha que o Garouden foi um anime top e eu tô aqui falando abobrinha. Lembre, comenta aqui embaixo, todas as opiniões são bem-vindas, eu agradeço pela sua audiência, se você tá aqui até agora e não tá inscrito, se inscreva no canal Kirino Chan, que é o melhor canal de animes do YouTube. Obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo vídeo.